Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como um agente de inteligência artificial pode ser um tremendo acelerador do processo analítico, ajudando a reduzir sobremaneira o tempo de desenvolvimento de qualquer análise, né? Depois do advento da inteligência artificial generativa, o processo de analytics mudou radicalmente. Hoje as coisas demoram muito menos, têm um tempo de conclusão muito menor quando comparado a quando esse processo era feito manualmente, 100% pelo cientista de dados ou pelo engenheiro de dados, né? Hoje em dia, com a IA generativa, ganhamos uma capacidade de execução de análise de maneira brutalmente mais rápida. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, né? Mas eu não posso começá-lo sem antes, mais uma vez, agradecer meu amigo Eduardo Tambellini, meu amigo Guilherme Alonso, do canal Tabelando com Tambellini, pela parceria e por todos esses vídeos que a gente tem realizado aí nas últimas semanas, né? Por falar nisso, importante, importante ponto, você já conhece a plataforma de treinamento do G360? Lá tem muitos cursos e muito conteúdo para você se tornar cada vez mais especialista em crédito e cobrança. Acesse o link lá na descrição do vídeo e você vai ter muito mais detalhes. Então vamos direto ao assunto, sem mais delongas. Aqui, só para posicionar, importante dizer que o foco desse vídeo é na construção de uma análise voltada para desenvolvimento de um modelo de propensão a default. Então, eu estou falando de uma análise voltada para risco de crédito na torre de analíticos preditivos, olhando esse roadmap de evolução de analytics que a gente já tinha mostrado aí nos slides anteriores, né? A diferença é que agora a gente vai contar com o apoio de um agente de inteligência artificial, né? E o que significa um agente de inteligência artificial e o que ele representa no cenário atual? Importante posicionar isso de maneira muito clara, né? No final das contas, um agente de inteligência artificial nada mais é do que um sistema capaz de entender contexto, analisar informações, raciocinar, entre aspas, tomar decisões e executar ações para atingir um determinado objetivo, usando dados, regras e ferramentas quando necessário. Então tem todo um processo, né? Desde entender o objetivo, analisar as informações, planejar o melhor caminho, executar ações e aprender. Processo meio que recursivo, né? Em função dos inputs e dos feedbacks que ele recebe, né? Então, tem vários exemplos de uso, né? Desde atendimento ao cliente, toda a parte de automação de processos, toda a parte, inclusive, de apoio à programação, seja para a parte de análise de dados, seja para qualquer tipo de processo, inclusive desenvolvimento de uma aplicação e também para análise de dados. Então, o nosso foco aqui vai ser especificamente para análise de dados, né? A diferença principal é que um agente de inteligência artificial não apenas conversa, né? Não apenas interage com o usuário, ele pode também planejar, decidir e agir para poder cumprir um determinado objetivo, né? Um ponto super fundamental é que um agente de IA, olhando esse aspecto da análise de dados, ele atua como um apoio analítico, não como um substituto do cientista de dados, né? Então, ele vai trabalhar lado a lado com cientista de dados, com analista, e ambos vão ter responsabilidades divididas, algumas compartilhadas, né? Mas, basicamente, o que os agentes de inteligência artificial podem acelerar através de um processo de automação? Eles podem ajudar a estruturar preparação de dados, toda a parte de análise exploratória
geração de hipóteses, criação e teste de novas variáveis, toda a parte de treinamento e comparação de modelos, visualizações, monitoramento, etc, etc, porque esse processo ele é um processo já mais ou menos é, desenhado, com uma sequência lógica já existente. Então, tudo isso pode ser feito. Continua sendo um papel do cliente, do usuário de negócio, do analista, do cientista de dados de maneira geral. Definir objetivo de negócio, critério de sucesso, questionar a premissa, questionar vieses que eventualmente o agente pode ter estabelecido, né? Criticar resultado e eventualmente pedir algum desdobramento, algum tipo de aprofundamento da análise, escolher métricas, prioridades e trade-offs que você quer que ele considere na análise, né? Transformar a análise em decisão, política, ação, né? Manter esse é o ponto importante, né? Manter a governança, né? Ou seja, a máquina recomenda, o humano decide. Então, ele tem que ter essa capacidade de validar, ele não pode simplesmente aceitar o que o agente recomenda ou propõe, e simplesmente considerar como verdade absoluta. Então, o analista de dados, ou cientista, ele não pode ser somente um escritor de prompts ou simplesmente descrever de maneira passiva só o que ele quer. Ele tem que comandar todo o curso da análise e avaliar a consistência dos insights que a máquina trouxe para ele, né? Então, nesse caso, e nesse contexto, em qualquer tipo de situação que envolva análise de dados, conhecimento de negócio é primordial e é o que separa o processo de uma automação burra simplesmente feita por uma máquina que está executando um monte de passos sem criticar se aquilo está fazendo sentido ou não, de uma decisão efetivamente inteligente que vai impactar em resultado. Então, no final das contas, a inteligência artificial é um acelerador. Todo controle, todo senso crítico, a decisão final tem e devem permanecer com o usuário de negócio, tá? Então, esse é só um preâmbulo para a gente efetivamente entrar no exemplo prático propriamente dito. Peguei um caso de um desafio do Kaggle, né, que é um repositório famoso aí de bases de ciência de dados, para pedir uma ajuda para o Cloud Code para construir um modelo de propensão a default e aí, uma série de análises e desdobramentos que eu quero que ele nos ajude a fazer. Então, basicamente, esse é o preâmbulo, e agora vamos para a parte prática. Vamos lá, então, vamos pensar no agente de IA para nos ajudar nessa tarefa analítica, né? Eu posso usar tanto o Cloud Code quanto da Anthropic, né? Posso usar o Codex da, da OpenAI, posso usar o Gemini CLI também do Google. Ambos podem fazer esse tipo de projetinho que a gente vai construir aqui no Cloud Code. Cloud Code já estou usando há algum tempo, se mostrou bastante versátil, bastante preciso para diversas atividades ligadas aí à construção de um protótipo, construção de uma aplicação, construção de um cockpit, que é o que atende um pouco dos objetivos que eu quero mostrar esse aqui nesse agente de IA, né? Então vamos lá no Cloud Code. Veja só o que que eu fiz aqui, né? Vem aqui no Code, basicamente, você pode criar uma nova conversa com o Cloud Code. Pode ser também via terminal, mas eu vou fazer aqui direto via linguagem natural. E eu criei um aqui chamado modelo de propensão a default, né? Então, basicamente, o que que eu coloquei aqui? Fiz um promptzinho bem simples. Até poderia ter sofisticado mais, complicado, mas não era esse o objetivo. A ideia é mostrar eh, o propósito inicial desse processo, né? Então, pedi para ele aqui, ó, atue como cientista de dados sênior com experiência em risco de crédito para me ajudar a analisar dados do desafio do Kaggle, chamado Home Credit Default Risk. Só usei esse repositório aqui do Kaggle para
encontrar bases de dados que eu pudesse usar para construir um modelo de propensão a default, ou seja, a propensão à inadimplência, né? As bases de dados já foram baixadas, estão na pasta downloads. Então, na minha pasta downloads aqui, eu já tenho a minha, a minha a minha pastinha aqui, bonitinha, né? Já com todas as bases de dados, né? Então, se eu entrar aqui, se for descompactar essa base aqui, tem todas as tabelinhas aqui, né? Tabelas de proposta, tabelas de dados de birô, tabelas com histórico de saldo, etc, né? Muita informação, né? O que é legal com ferramentas como o Cloud Code é que ele interage com a tua máquina, né? Então ele vai criando coisas e salvando na tua máquina. Então tudo que ele criar, ele vai salvar na nossa pasta aqui, em uma pasta aqui que vai trazer todos os outputs, né? Então, quero que você construa um modelo de propensão default, faça todo o processo de análise de dados, considerando todas as bases existentes, fazendo uma análise exploratória dos dados, mostrando as variáveis mais importantes, testando e comparando diferentes modelos preditivos, usando o KS, que é o como Grove-Smirnov, né, a UC, que é área embaixo da curva, né, como base de comparação. Propor um modelo campeão, justificando a sugestão, trazer a análise das variáveis mais importantes segundo critérios de permutação e valores Shapley, trazer a distribuição de score, percentual de mouse por faixa de score e criar um cockpit, essa parte é importante, olha que interessante, né? Com o resumo de todas as análises para visualização de um público executivo, incluindo um simulador para avaliar para cada cliente específico quais foram as variáveis mais importantes que explicaram o resultado do score. Quero que entregue também os notebooks completos armazenados na pasta notebooks dentro do projeto, comentados e documentados de toda a análise, caso eu queira executar manualmente alguma ideia, como, por exemplo, um VS Code, Google Colab, etc., né? Se necessário. Se necessário, utilize as skills já instaladas, Data Analysis, Credit Risk e Credit Risk Assessment, né? Eu poderia usar manualmente pedir para ele usar manualmente essas skills que eu instalei aqui, né? De específica de análise de crédito, né? Que se encontra na internet, tanto de análise de crédito quanto para avaliação de modelos de risco de crédito, né? Mas eu já pedi aqui para já incluir aqui no meu prompt, né? Beleza, ele começa um processo de construção do zero, né? A começar pela análise das bases de dados que eu forneci, né? Então ele começa todo um processo aqui, eu não vou mostrar o passo a passo, porque ele vai passando todas as etapas que ele vai construindo. Já vou mostrar aqui a parte final que ele cria para a gente aqui um cockpit, né? Que é basicamente um cockpit que traz todo um resumo de todas as análises que ele construiu, né? Interessante que tudo que ele faz, ele coloca aqui dentro da pasta do Cloud Code, dentro de um projeto específico que foi criado para esse tema em específico, criação do modelo de default, né? De propensão a default. Então tá aqui, Home Credit Risk, Default Risk, ele criou todas essas pastas aqui, não fui eu que criei nada. Então tem informações sobre o cockpit, informações sobre os dados, né? Tanto os dados brutos, percebe que todos os dados brutos estão aqui, né? No formato bruto, no arquivo CSV, é mais de 2,7 GB de arquivo, né? Então é relativamente pesado, né? Tem o conteúdo dos modelos específicos, né? Do modelo campeão, que ele usou tanto em produção, que ele treinou o modelo, quanto o modelo que ele usou na base de avaliação, né? Na base de teste. Tem os notebooks, né? Todos os notebooks, principalmente os que têm as etapas de análise, desde a etapa de análise exploratória de dados, toda a parte de criação de variáveis, toda a parte de modelagem, a parte de explicabilidade, né? Vou abrir uns aqui só para mostrar. Quer ver, ó, vou abrir esse de modelagem, né? Vou abrir aqui com VS Code. Olha lá, todos trazem esse mesmo padrão, ele documenta, comenta tudo, né? De tal forma que a gente consiga entender claramente tudo aquilo que foi feito, né? Então, traz informação aqui, traz importação das bibliotecas, né? Toda a parte já de construção das features,
pré-processamento das variáveis, divisão em treino e teste, etc., construção de diferentes modelos usando diferentes técnicas aqui, né? Regressão logística, modelo de floresta aleatória, random forest, né? Modelo de light gradient boost machine, e assim por diante, né? E depois ele vai comparar todos esses modelos. Então percebe que ele tem um passo a passo da análise aqui perfeito. Imagina eu ter que construir tudo isso aqui do zero. Claro que dá para construir, mas obviamente ele me poupa muito trabalho fazendo tudo isso. Depois você pode revisar todo esse processo, né? Tudo isso aqui ele fez em menos de 40 minutos. Todo esse processo, né? Então, tudo isso aqui está construído, né? Então tem aqui tem os outputs, etc, etc, né? Então, tudo isso aqui pode ser resumido no no cockpit que ele criou, que basicamente ele usou o framework de Streamlit, né, a biblioteca Streamlit do Python, para criar uma interfacezinha. E se cria essa interfacezinha aqui, ó, se eu for pedir para ele abrir aqui no navegador padrão, ele vai abrir para a gente aqui. Eu pedi para ele criar em abas separado, bonitinho, né? Então tem tanto a parte, olha, então tem uma parte inicial aqui, um resumo do modelo. Então o modelo campeão foi o modelo, por exemplo, de é, Light Gradient Boost Machine, né? Então tem toda a parte de análise exploratória, trazendo como é que está a distribuição target, né? Em termos de percentual de maus e de bons, né? 8% de percentual de maus, 91 e quase 92% de bons. Toda a parte de percentual de missing de cada uma das variáveis e das principais variáveis que ele encontrou missing, trazendo aqui, né, os top 15, né? Poderia ter pedido para ele criar uma, um combozinho aqui que eu digitaria qual é o N, qual é o top N que eu quero que ele traga, né? Sei lá, os top 10, top 15, top 20, top 30, tem uma pancada de variáveis, né? A distribuição de score dos dados de score do birô externo, né? Três fontes de score diferentes, como é que está a distribuição de bons, que é essa curva vermelha aqui, perdão, que é a curva verde aqui, né? E a curva vermelha é essa curva de Gauss. Percebe que eles estão bastante sobrepostos, né? Ainda que existam aqui áreas em que você tenha predominância específica de um ou de outro. Mas, de qualquer forma, é uma informação que minimamente discrimina, né? Toda a parte da correlação com o target, né, com a variável resposta, então percebe que as variáveis mais fortes do modelo são exatamente as ligadas ao score de birô externo, né? Então, porrada de informações aqui, taxa de default por categoria, considerando as variáveis categóricas, né? Você vai para a parte de modelos de performance, que ele traz, por exemplo, o KS e a área embaixo da curva, a ROC, para todos os modelos que ele criou, os quatro modelos de regressão logística, Random Forest, Light EBM e o Extreme Gradient Boosting, né? Tiveram desempenhos muito parecidos, né? Aqui tem a tabelinha com o resultado, né, e a aplicação desses modelos. Você percebe que aqui que o modelo de Light Gradient Boosting teve uma área embaixo da curva de 0,788. Já na amostra, percebe que a diferença é muito pequena, ou seja, nenhuma presença aqui de de overfitting ou superajuste que possa indicar que o modelo aprendeu bem os padrões de treinamento e na base de validação ele performou mal, né? Então tem várias informações aqui, né? Toda a parte de avaliação da importância das variáveis usando diferentes critérios, tanto a parte de embaralhamento, né, que é a parte de permutação, quanto a parte de valores Shapley, percebe que as variáveis mais importantes são basicamente as mesmas. Aqui ele até traz uma análise cruzada mostrando qual é a coincidência, né? Então percebe que nos top 15, 11, 11 das top 15 variáveis são coincidentes no não, usando os dois critérios. É uma pequena diferença de ordem aqui, mas se a gente pensar do ponto de vista de importância, as top 15 variáveis aí, eles coincidem, aí tem um percentual de coincidência bastante interessante, né? E aí, a parte do score do simulador também, que eu pedi para ele trazer para mim aqui, né?
taxa de mouse por faixa de score, né? Muito interessante. A gente vê claramente que o modelo discrimina de uma maneira muito relevante. Então, eu tenho para a primeira, ele dividiu em decils aqui, né? Então, o primeiro decil são os clientes de mais alto risco. Então, eu tenho aí uma taxa de mais ou menos uns 30% e vai caindo, 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 caindo até uma taxa inferior aqui a 2% ou 1%, né? Aí, aqui uma coisa que eu podia ter melhorado aqui era só ter colocado um label aqui para ficar mais legível aqui, principalmente nesse fundo escuro, né? Mas tudo bem. Aqui nesse outro gráfico aqui de ganhos acumulados, ele compara qual é o desempenho do modelo comparado, por exemplo, com um desempenho aleatório, que eu selecionasse aleatoriamente os clientes, né? Então, por exemplo, se eu selecionasse aleatoriamente 25% dos clientes, obviamente, eu pegaria 25% dos maus. Só que se eu pegar aqui no modelo em específico, né? Se eu for puxar, fazer um paralelo aqui, ó, eu tenho mais ou menos aí por volta de 55 a 60% dos clientes sendo capturados pelos 25% dos clientes, por exemplo, com um risco mais elevado, né? Então percebe que esse abaulamento da curva aqui é justamente a contribuição do modelo preditivo. Se eu tivesse um modelo que não contribuísse absolutamente nada em termos de predição, essa curva estaria muito próxima aqui da minha linha diagonal, né? E por fim, aqui um simuladorzinho de clientes, se eu quiser ver explicar a pontuação de um cliente. Então, por exemplo, ó, tem um cliente aqui que ficou com uma probabilidade de default estimada de 16,5, que dá um risco moderado, né? Aqui tem as variáveis que contribuíram para aumentar o risco dele e as variáveis que estão em vermelho, né? E as variáveis que contribuíram para diminuir o risco dele, ou seja, para reduzir o risco dele. Eu posso tanto selecionar aqui na mão algum cliente em específico, né? Obviamente que a informação de ID é totalmente criptografada, mas ó, posso selecionar clientes aleatórios. Percebe que quanto menor a probabilidade de default, melhor é o cliente, e obviamente mais variáveis que contribuem para ele ter um score de baixo risco do que o contrário, né? Se eu pegar um cliente de risco alto, por exemplo, pegar um cliente de risco alto aqui, quer ver? Vamos pegar aqui um. Aqui, aí. Vou pegar outro aqui, peraí. Quer ver? Olha que interessante. Risco alto, olha que interessante. Aí, justamente o contrário, né? Eu tenho uma variável de Biro de score de Birô, que contribuiu para reduzir o risco dele, mas eu tenho uma série de outras variáveis que efetivamente estão impactando no aumento do risco desse cliente, né? Então, tem várias melhorias que eu poderia, aqui é o primeiro cockpit, mas tem várias melhorias que eu poderia ir pedindo para o Cloud Code e construindo para eu ter uma plataforma de avaliação de risco de crédito, completa aqui, a partir dos dados gerados dos dados brutos da modelagem, né? Então você imagina, isso aqui foi um primeiro cockpit. Ele fez isso aqui em basicamente 40 minutos. Fiz algumas interações aqui só para corrigir. Então, por exemplo, quer ver? Ó, um exemplo aqui, ó, percebe? Que ele não me deu o código para eu abrir no browser, né? Então eu acabei pedindo aqui para ele. Porque aqui, quando ele me dava, estava me dando um erro aqui, né? Aí ele me traz aqui os notebooks em específico, né? Em alguns casos, alguma coisa que ele gera tem alguma inconsistência. Então, aquilo que eu comentei no slide lá, a máquina pode te ajudar a automatizar um monte de coisa, só que você tem que ter esse domain knowledge, né? Esse conhecimento, essa visão crítica para poder criticar aquilo que ele está gerando e contrapor, ou pedir para ele corrigir, ou complementar, ou pedir para ele aprofundar, para ele detalhar, de tal forma que a análise ganhe cada vez mais sentido. Então, isso aqui é absolutamente sensacional. Você pode ter diferentes projetos aqui, cada qual para um tema em específico, né? Esses dias eu pedi para ele criar um simulador da Loto Fácil aqui para mim, também super interessante. E então, é isso, né? É isso que ferramentas de IA generativa, do ponto de vista de análise de dados, podem nos ajudar a começar a acelerar o processo de análise. Ninguém mais vai ficar criando notebook 100% na mão. Você tem um acelerador que te facilita o trabalho,
por que não utilizar? Obviamente que sob controle, sob supervisão, né? E para finalizar aqui, não posso esquecer de relembrar você aí que está querendo se especializar na parte de crédito e cobrança. Você já conhece a plataforma de treinamento do G360? É uma plataforma que tem muitos cursos, né? Tem muito conteúdo para você se tornar cada vez mais especialista em crédito e cobrança. Então, se possível, acesse o link que vai aparecer na descrição do vídeo e pega mais detalhes lá. Tenho certeza que um dos cursos vai gerar muito valor aí para vocês, tá bom? Muito obrigado aí, gente, e um abraço. Até a próxima.